Eu quero esta noite, meus irmãos, começar a nossa mensagem fazendo uma colocação. Hoje de manhã, enquanto nós falávamos na nossa escola bíblica dominical sobre pregação expositiva, eu achei curioso porque nós começamos a explicar também os problemas da pregação tópica, quando ela é a única coisa que se tem em uma igreja, ou quando ela é mal utilizada. E hoje, Jesus-incidentemente, nós vamos exatamente usar desse recurso de uma pregação tópica, de uma pregação sobre um assunto determinado da palavra de Deus, e até, de certa forma, interessante que os irmãos podem observar, mediante aquilo que nós falamos hoje na EBD, a diferença de que mesmo quando usamos diversos textos da palavra, nós mantemos no contexto, naquilo que o autor desejou para nos ensinar naquele texto. O autor, com A maiúsculo, e os escritores também, é claro. Eu quero começar, meus irmãos, a mensagem de hoje, que é no seguinte tema. Projeta lá pra gente, por favor. Confrontar é amar. Nós vamos falar hoje, meus irmãos, de uma das coisas que nós gostaríamos que nem existisse na nossa experiência cristã, mas que contornar isso nega a vida cristã algo extremamente importante. Deixa eu mostrar como isso acontecia, meus irmãos, até entre gente mais importante do que nós. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, hoje você vai ter que deixar sua Bíblia aberta aí que a gente vai passear bastante. Na carta de Paulo, capítulo 2, versículo 11, Paulo retrata que aconteceu o seguinte: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Então, meus irmãos, na experiência entre Pedro e Paulo, teve um momento em que Pedro, constrangido por algumas de suas decisões que poderiam parecer por demasiadas liberais para alguns, é claro que não era, ele mudava o seu comportamento e agia de uma maneira dúbia ou dupla. Então Paulo confronta, e diz o texto, face a face. Ele tem ali o famoso tete a tete, né? Olho no olho, porque ele estava com um comportamento, mesmo sendo o apóstolo Pedro, que era repreensível. Ou seja, os apóstolos, meus irmãos, eles não estavam de maneira nenhuma fora daquilo que nós estamos falando sobre hoje, o que acontece em nossas vidas, em nossa igreja e em qualquer agrupamento cristão. A necessidade de que nós confrontemos e sejamos confrontados a respeito dos nossos erros, más decisões e pecados também. Um outro texto que eu quero usar essa noite é de Provérbios 27, versículos 5 e 6, que diz o seguinte, na NVI, na nossa versão que usamos aqui na igreja: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Provérbios 27, 5 e 6, na versão revista e atualizada, é a mesma coisa na essência, mas ela lê o seguinte: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. De uma maneira ou de outra, meus irmãos, o que o texto está nos explicando, Provérbios 27, 5 e 6, é que aquele que, achando que está amando, e não fala da folha, do pedaço de espinafre no dente do outro, na verdade não está, porque na verdade está prejudicando a vida do seu amigo, do seu irmão e assim por diante. Então, à luz dessas ilustrações, meus irmãos, eu quero extrair de diversos textos bíblicos o que a palavra de Deus nos ensina sobre essa, vamos chamar assim, essa arte da confrontação. Eu tenho certeza que você já foi confrontado em alguma coisa
na sua vida. Eu tenho certeza que você já teve oportunidade ou até já o fez. E nem sempre é algo fácil de se fazer. Às vezes você pode até ser confrontado sobre algo que você está certo, mas está fazendo da maneira errada. E aceitar a confrontação, meus irmãos, assim como fazê-la, é uma arte espiritual. Primeiro princípio que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite é o seguinte: a confrontação humilde gera autoconfrontação. A confrontação que parte de uma postura humilde, ela vai em si mesma gerar confrontação para mim mesmo. E o texto que nós embasamos isso é o texto de 1 Coríntios 10, 12, em que Paulo diz o seguinte: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Ou seja, meus irmãos, ao mesmo tempo em que nós somos chamados a perceber o erro ao nosso redor, primeiro somos chamados a fazer um exame próprio, um exame da nossa vida. E esta é a essência do que Jesus ensina em Mateus capítulo 7, o famoso texto extremamente mal usado, fora de contexto, do não julguem ou não julgueis, na versão antiga. Isso é tão mal usado, meus irmãos, que eu já vi crente, cristão, dizer assim: ninguém pode me julgar a não ser Deus. Não é isso que Mateus 7 está ensinando. Mateus 7 está falando do valor da autoconfrontação antes da confrontação. O texto diz: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também serão usadas para medir vocês. E aí no versículo seguinte, o 3, Jesus explica mais ainda: por que você repara o cisco pequenininho que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga, pedaço enorme de madeira, que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita. Agora preste atenção, meus irmãos, o pessoal que faz isso, fala isso na internet, não lê o versículo 5. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É só ler o texto, é só respeitar o contexto, é só ler a palavra de Deus. O texto está dizendo, meus irmãos, claramente: antes de tirar o espinafre do dente do seu irmão, dá uma checada na parte de trás da colher, faz assim, para ver se não tem no seu também. Tem um pessoal rindo, acho que você já foi pego com o espinafre ou alface no dente. Ou seja, meus irmãos, não tem como aplicar esse texto no sentido de que eu não posso confrontar alguém, mas na verdade aplicá-lo como ele realmente é. E como nos ensina o texto de Coríntios: primeiro eu olho para mim, para que depois eu possa fazer qualquer coisa. E confrontação não vem de uma pessoa perfeita de jeito nenhum, mas uma pessoa que humildemente reconhece: eu luto com isso também. Eu me lembro, meus irmãos, que de uma experiência que eu passei, em que alguém chegou para mim, para me alertar sobre determinada coisa, e a primeira coisa que essa pessoa falou, até para preparar o terreno, porque às vezes ele não sabe como eu ia encarar, graças a Deus, pela graça de Deus foi tudo bem, ele falou assim: meu irmão, eu quero falar uma coisa com você, eu luto com isso também. Ele não se colocou assim, ele se colocou ao lado, como companheiro de luta espiritual naquela questão na minha vida, e obviamente, como ele disse, na vida dele também. Um segundo texto que eu quero destacar essa noite, meus irmãos, é o texto de Gálatas 6:1. Olha o que Paulo fala, meus irmãos, aos Gálatas: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com o quê? Com arrogância, com superioridade, com super espiritualidade, com profetar: deixa que te digo, o Senhor me revela na tua vida, você está mal. Não, com o espírito de mansidão. Olha a última frase do versículo 1. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Meus irmãos, cada um desses textos nós estamos usando, como nós falamos hoje de manhã, nós olhamos o contexto e respeitamos o contexto para tirar essas lições. E eu quero desafiar você esta semana a
Alguns irmãos dizem que nossa igreja tem dever de casa demais, né? Mas além da sua devocional, além da sua leitura bíblica do ano todo, além dos livros que nós estamos lendo, e chegou mais, que você também leia os contextos dos versículos que nós estamos destacando aqui, você vai perceber que nós não tiramos nenhum do seu contexto. Porque Paulo vai explicar, meus irmãos, a gente não tem tempo, porque não dá para ficar aqui até meia-noite, no resto do capítulo 6, como que essa mecânica funciona. Na questão de carregar o fardo dos nossos irmãos. E, meus irmãos, muitas vezes carregar o fardo do nosso irmão é sim ajudá-lo naquela luta, naquele pecado que ele está tendo olhado para nós primeiro. Em outras palavras, meus irmãos, a confrontação humilde, que não vem de um coração arrogante, vai sempre começar, vai sempre gerar em nós uma autoconfrontação. Então, se eu vejo meu irmão em pecado, a minha primeira atitude é: como tem sido a minha vida naquela área em particular? Porque talvez eu possa chegar para ele, por exemplo, com um testemunho de como eu, pela graça de Deus, venci naquela área. Número 2, eu posso chegar para ele com um testemunho de como eu estou lutando, como o exemplo que eu dei agora há pouco, assim como ele, naquela área também. Ou seja, há diversas opções em que olhar para mim primeiro pode ser mais benéfico do que simplesmente sair falando com alguém sobre algum problema na sua vida. A confrontação humilde gera autoconfrontação. Segundo lugar, meus irmãos, essa noite, a confrontação com a verdade busca parar o progresso do pecado. Meus irmãos, o problema do pecado é que ele, se alguma coisa não acontece pela palavra, pela vida de alguém, pelo convencimento do Espírito em todas essas ocasiões ou diretamente na minha vida, ele vai nos levar de mal a pior. É a famosa expressão bíblica: um abismo chama outro abismo. É a ideia, meus irmãos, de que nós estamos como uma avalanche. E a avalanche não vai no meio da montanha dizer assim: não está uma boa eu descer aqui, essa montanha, eu vou parar. É aquela milhares ou milhões de toneladas de neve pararem e contradizerem a lei da gravidade. Tal coisa não vai acontecer. Na nossa vida, o pecado vai tender a levar a outro, e a outro, e a outro. Se alguém está flertando com uma colega de trabalho, e ele começa, por exemplo, a mandar textos, mensagens, e alguém pergunta: o que você está fazendo? Ele vai esconder aquilo como uma mentira. Isso no horário em que ele deveria estar no trabalho, ele está com aquela pessoa fora do trabalho, onde não deveria estar, ele vai criar outra mentira para ocultar aquilo. E o pecado, meus irmãos, vai chamando de outro, e vai chamando o outro, vai chamando o outro, e muitas vezes ele só para quando a gente quebra a cara, ou quando pela graça de Deus, Deus levanta alguém para nos confrontar. A confrontação com a verdade busca parar o progresso do pecado. Vamos ver como é que a palavra de Deus nos ensina isso? No dia ou na época em que os reis estavam na guerra, Davi estava no palácio. Você sabe como continua essa história? Nada bem. Os reis estavam na guerra. Davi, o texto denota que surgia no coração de Davi um sentimento de certa vaidade, de certo orgulho. Eu não preciso mais disso. Já conquistei quase tudo que eu tinha que conquistar. Deixa lá o meu general, deixa lá os meus valentes. Eu vou tirar umas férias. Eu não preciso mais de fazer aquilo que como rei eu deveria estar fazendo. E aí diz o texto, meus irmãos, que ele subiu ao terraço do palácio e olhou do outro lado da rua e havia uma mulher se banhando. O nome dela era Batseba. Meus irmãos, aquela primeira decisão errada de Davi de não ir à guerra quando ele deveria ir, levou uma segunda pior ainda, de chamar aquela mulher até o seu palácio e adulterar com ela. E ela engravida, o que leva a uma terceira pior ainda decisão, de arquitetar para que Urias fosse morto, o marido de Batseba fosse morto lá no campo de batalha. Todos nós conhecemos a história.
É a história de um abismo, chama outro abismo. E aí, meus irmãos, depois de tudo isso feito, a Bíblia diz o seguinte: e o que Davi fez desagradou o Senhor. E assim termina aquela parte. No próximo capítulo, a Bíblia traz um homem chamado Natã. Isso você encontra em 2 de Samuel 12. E no versículo 7, depois de contar uma história para Davi, que era mais ou menos assim: um homem tinha uma única ovelhinha. E essa ovelhinha ele cuidava desde pequeno, tinha muito carinho por ela. E havia um outro homem rico que tinha muitos rebanhos. E para o banquete, ao invés de usar um dos animais do seu rebanho, ele vai lá e pega a ovelhinha daquele que tinha uma só. Tira dele, rouba dele e faz seu banquete. Qual foi a reação de Davi? Que tal homem não viva. Em 2 de Samuel 12, 7, Natã vira para Davi e diz o seguinte: você é esse homem. E aí Natã continua, mostrando o que Deus havia feito na vida de Davi. E Deus diz através de Natã: se isso ainda não fosse o suficiente, eu mais te teria dado. Mas você cobiçou o que não era seu. Você cobiçou o que não era permitido a você. Por que Deus mandou Natã confrontar Davi, meus irmãos? Porque Davi não ia parar. Eu não sei qual seria o próximo passo. O que ele faria agora? Por quanto tempo ele manteria a mentira daquilo que ele havia feito? Mas Davi é confrontado para que o progresso do pecado parasse na sua vida. O segundo texto que eu quero destacar essa noite, meus irmãos, é o texto de Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Em que ele ouve falar de um problema na igreja dos Coríntios, e ele diz o seguinte: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Chega ao ouvido do apóstolo, meus irmãos, e provavelmente, porque aquilo já estava sendo conhecido nas igrejas e na sociedade, de que a igreja estava tolerando, e eu nem sei se eu classifico como adultério, ou como incesto, ou como fornicação, ou todas as opções, em que esse jovem estava dormindo com a sua própria madrasta. E a igreja estava aplicando uma forma distorcida de amor e de graça. E que obviamente não é nem amor e nem a graça. Em que você aceita o pecado. Então, meus irmãos, no capítulo 5, Paulo diz, a igreja orienta: age, condena o pecado, tire do meio de vocês isso daí. Pare o progresso do pecado. Será que funcionou? Quando você chega em 2 Coríntios, meus irmãos, você descobre que funcionou. Porque em 2 Coríntios, Paulo fala agora, orienta a igreja, essa igreja só dava a bola fora. Por causa de outro problema. Eles receberam a orientação do apóstolo, aí eles expulsaram o jovem, condenaram o pecado, porque ele era um pecador não arrependido, impenitente. E aí, diz o texto no 2 Coríntios, que ele se arrependeu, mas agora a igreja não quer recebê-lo de volta. Era 880. E Paulo diz: meu Deus do céu, vocês não aprendem nada. Diz assim: não, agora o recebam, ele está arrependido. Este é o objetivo da disciplina. Este é o objetivo, meus irmãos, é quando o pecado é confrontado. É para tirar-nos de onde nós estamos. É para tirar do lodaçal do pecado e colocá-lo no lugar melhor. Foi o que aconteceu com Davi. Depois desse fiasco no episódio de Batseba, da confrontação de Natã, Davi volta a ser o homem que ele era antes. E no fato que ocasionou todo esse problema, em que ele já se achava tão glamouroso, poderoso, reizoso, que não precisava mais ir à guerra,
agora ele não faz mais isso não. Na verdade, meus irmãos, quando Davi para de ir à guerra, bem adiantado na sua vida, são os seus soldados que dizem: meu rei, o senhor não vai vir mais não. Porque no meio de uma batalha, Davi tropeça e quase ele é assassinado. Mas um dos seus valentes chega, o salva, e os seus soldados dizem: o senhor não vai vir mais, para que não se apague, e assim diz o texto, a lâmpada de Israel. Eles sabiam quem era Davi, que havia uma promessa de que haveria uma dinastia perpétua na linhagem de Davi, e os seus soldados queriam preservar aquilo, mas o rei aprendera a sua lição. Porque, meus irmãos, quando o pecado é confrontado na nossa vida, da maneira certa, primeiro ponto, com humildade, com base bíblica, com confrontação realmente de Deus, acontece o segundo. Aquele pecado que pode ser pequenino ou grandão em suas consequências, porque pecado é pecado, ele tem oportunidade de parar. Eu mencionei agora alguma coisa chamada restauração, e esse é o nosso terceiro ponto. Além de a confrontação humilde gerar autoconfrontação, além de a confrontação com a verdade buscar parar o progresso do pecado, a confrontação com a verdade deve buscar a restauração do pecador, que era o problema que não era muito compreendido na igreja dos Coríntios. O objetivo, meus irmãos, quando nós confrontamos alguém, não é de maneira alguma humilhar este irmão, mostrar qualquer superioridade ou desanimá-lo, deprimi-lo, de jeito nenhum. A comunidade da fé é uma comunidade terapêutica, é uma comunidade de cura espiritual. Não é uma cura de resfriado, não é uma cura de pé quebrado, é uma cura de doenças da alma, aonde o pecado é a principal. E quando nós confrontamos o pecado de alguém, meus irmãos, e essa pessoa está mal direcionada, nós ajudamos pela palavra em amor a redirecioná-la, segundo as Escrituras, o que as Escrituras têm para ela. Nós somos instrumento de Deus, instrumentos nas mãos do Altíssimo, para abençoar a vida deste irmão. Olha só, meus irmãos, o versículo 15 de Mateus 18. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Esse texto, meus irmãos, é um dos textos mais clássicos sobre a confrontação do pecado. E além dele, eu quero novamente destacar o de Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. O texto que nós usamos no ponto primeiro. Mas o que eu quero destacar, meus irmãos, principalmente está em Mateus 18:15. Olha o que Jesus nos ensina. Repetindo: se seu irmão pecar contra você. Então, em primeiro lugar, o pecado é contra mim não é apenas quando ele me ofende, não é apenas quando ele me atinge, mas quando ele ocorre e eu tenho conhecimento dele. Então deixa eu deixar isso bem claro, meus irmãos. Não faz sentido que Jesus se referisse apenas a se a irmã Jeane fala mal de mim e eu me ofendi com isso. Mas se a irmã Jeane fala mal da irmã Luma e ela vem falar isso comigo, eu já sou participante da dinâmica que está ocorrendo aqui. Eu já sei o que está ocorrendo. E eu não posso simplesmente, olha a hora, saída pela direita. Eu não posso me esquivar, porque eu já fui envolvido naquela situação, mesmo que eu não quisesse. Então, o que ocorre no versículo 15, eu já sou parte dele. E aí o que Jesus nos fala? Continuando: vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Ou seja, eu chamo aquele irmão à parte, cumprindo tudo que nós já vimos até agora, em humildade, objetivando a verdade. E eu tenho que confrontar aquele irmão, dizendo: meu irmão, isso que aconteceu naquele momento, naquele dia, naquela hora, agora há pouco, não importa. Não acha que é o melhor para a nossa vida? Meu irmão, use de todo o dedo que você puder, mas não venha me dizer que você não é responsável pela vida daquela pessoa. Use de toda a maionese, da gourmet, o que você quiser. Até é bom que.
Mas você não pode se esquivar, porque a ordem de Jesus é clara. E a ordem de Jesus continua dizendo o seguinte: duas coisas podem acontecer da minha confrontação. Primeiro, se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Glória a Deus, aleluia, acabou o problema, bom. Mas nem sempre acontece assim. O versículo 16, Jesus continua: mas, se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. O padrão bíblico, meus irmãos, ele não está aqui para ser discutido, ele não está aqui para dizer se você gosta ou você não gosta, ele está aqui para ser cumprido e para ser vivido. Então, se eu percebi que o irmão Sinfrônio, vou usar um nome que é bem provável que nunca vai haver uma pessoa na nossa igreja com este nome, para ninguém se sentir melindrado. Eu percebi que o irmão Sinfrônio eu fui visitá-lo no trabalho, estava se comportando de uma maneira perigosa para com a sua colega de trabalho. Eu não posso, meus irmãos, simplesmente dar as costas àquilo que eu presenciei. Eu não estou falando, meus irmãos, de uma coisa que eu suspeitei. Eu estou falando de uma coisa que eu presenciei. Eu cheguei no trabalho para falar com o irmão Sinfrônio e eu percebi que ele passava a mão no cabelo da colega de trabalho, colocando atrás da orelha. E ele é casado com a Sinfrônia, como todo mundo sabe. Meu irmão, é constrangedor? É complicado? Muito. Mas biblicamente eu não tenho alternativa. Não, eu vou procurar o pastor. Não venha, porque você vai levar uma bronca. Porque eu não estava lá e biblicamente eu ainda não sou responsável pelo que está acontecendo. Vou procurar meu líder de grupo de vida. Espero que ele lhe dê uma bronca também. Porque, meus irmãos, alguém aqui, eu vou excusar os nossos visitantes, em sã consciência pode dizer que você nunca leu Mateus capítulo 18 na sua vida? Então, meus irmãos, eu me propus essa mensagem algumas semanas atrás, mas eu falei assim, nós vamos chover no molhado, porque tal texto é amplamente conhecido e muito difícil de ser vivido. Então eu chamo o irmão Sinfrônio, tudo bem e tal, ele está aqui completamente sem saber o que ouvir. Eu falei, irmão, a gente podia ir lá fora rapidinho? Pois não. E eu converso com ele. Eu falo do perigo da tentação. Eu falo, meus irmãos, e ele é homem como eu, e como todos aqui, como nós sofremos tentações nessa área, se não é todo dia, às vezes é dia sim, dia também. E como ele pode criar cercas de proteção e certamente passar a mão no cabelo da sua colega de trabalho não é uma cerca de proteção. Essa cerca já foi dinamitada há muito tempo. E eu posso conversar com ele de igual para igual. Eu concordo. Se a pessoa que presenciasse isso fosse uma das irmãs, a situação fica ainda mais complicada. Mas, meu irmão, o texto não fala, minha irmã, que você estaria desculpada, dispensada. Seguindo o texto, se ele me ouviu e falou assim, meu irmão, muito obrigado, é Deus que falou com o irmão falar comigo, porque eu estou indo num caminho realmente perigoso. E a gente começa a trabalhar junto. Agora eu sou responsável por ele, meu irmão. Começo a orar por ele, orar com ele, ajudá-lo nessa questão na sua vida. Mas pode acontecer o versículo 16. Meu irmão, você está louco, você está vendo demais. Deve ser. Quanto de grau de miopia você tem que ter para não ver alguém passando a mão no cabelo da outra pessoa? Mas tá bom, o irmão está achando isso. O que eu faço? Eu chamo o irmão, me dê mais outros 2 nomes aí. O Sinfrônio vai ser confrontado, mas tem que ser outros 2 nomes, né? E eu vou confrontar aquele irmão, ou mais um pelo menos, como o texto diz. Não tem alternativa, meus irmãos. E o texto diz que na confrontação dessas outras 2 pessoas, ou uma, versículo 17, se ele se recusar a ouvi-los, agora chega até a igreja.
É que, meus irmãos, a igreja, eu acho que nós temos liberdade de entender que isso se refere primeiro, à liderança da igreja. Eu não acredito que Jesus se importaria, ou que ele quer dizer exatamente, que o terceiro passo deveria ser você pedir o microfone e expor o irmão Sinfrônio na frente de todo mundo. Olha, eu vi o irmão Sinfrônio fazer tal coisa, eu fui lá com ele, com o irmão Zezinho, o irmão Luizinho, e não adiantou nada, e agora vim contar para a igreja. Eu não acredito que seja isso, irmãos. Eu acredito que o seu próximo passo deveria ser procurar um dos líderes da igreja, para que esse assunto fosse tratado agora de uma maneira mais grave e mais severa. O texto fala, meus irmãos, finalmente, que se ele insistir e não lhe ouvir, olha só, trate-o como pagão ou publicano. Meus irmãos, o texto está antevendo o que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 5. É retirar da comunhão da igreja. Este é um assunto que nós vamos tratar com muito mais tempo e detalhes na EBD, quando nós falarmos sobre a disciplina bíblica da igreja. Daqui a boas e boas semanas, no nosso estudo de marcas de uma igreja saudável. Mas, meus irmãos, isso aqui é claro, cristalino. Não dá para você contornar isso aqui. Mateus é o evangelho mais judaico da Bíblia. Jesus está falando com 12 discípulos judeus. Quando você faz uma exegese desse texto, você tem que lembrar quem é a audiência de Jesus. E para essa audiência, o pagão, o gentio e o publicano eram pessoas fora do meu relacionamento. Você não recebia o Zé Gentio, sendo judeu, na sua casa para sentar na mesa com você. Quando Jesus vai ter comunhão com publicanos, ele é criticado, porque eram pessoas mal vistas pela população. Para você lembrar, o publicano era o cobrador de impostos, né? Que tirava o dinheiro do povo judeu e mandava para os romanos. Então, obviamente, ele não era bem visto. Quando Jesus quer ilustrar, meus irmãos, a questão de falta de justiça própria, quem são os dois elementos que ele coloca lá orando? Um fariseu e um publicano. O fariseu, que deveria ser um exemplo de espiritualidade, de justiça, de equidade, tudo de bom. O que ele fala? Muito obrigado, Deus, porque eu não sou como esse publicano. Essa raça aí, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu oferto na campanha de missões, eu sou o cara, né, Deus? Só tenho um privilégio imenso de me ter do teu lado. Já percebeu isso, Deus? Então o publicano é o contrário desse fariseu, que é cheio de si. Porque Jesus fala que o publicano, esse cara que era execrado pela sociedade, ele nem sequer levanta a cabeça, mas ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Porque ele julgava, meus irmãos, indigno, ou se julgava indigno do amor, da justiça, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Por que eu estou dizendo isso tudo, meus irmãos? Porque ainda assim, o publicano era errado. E no texto, diz que aquele irmão que é confrontado e ele não aceita a confrontação, infelizmente, é para se lidar com ele desta maneira. Meus irmãos, o resumo da nossa mensagem hoje está lá no topo do slide. E diz o seguinte: a amorosa confrontação gera mútua restauração. Essa é a ideia geral, porque esse é o objetivo de Deus na confrontação. Não é colocar uns acima dos outros. Não é de maneira nenhuma humilhar alguém. Não é de maneira nenhuma punir alguém. Mas é provocar a restauração que for necessária na vida da pessoa e às vezes na minha vida também. Porque pode acontecer, meus irmãos, que aquilo que Deus lhe chamar a atenção na vida de um irmão, ou lhe tornar uma testemunha na vida de um irmão, seja uma área de luta na sua também. E seja uma oportunidade de ouro dada por Deus, para que você possa se dirigir a este irmão, tendo primeiro reconhecido a sua falha e buscar restauração para a sua vida também. Meus irmãos, se nós queremos ser uma igreja saudável, nós precisamos ser uma igreja confrontável e confrontadora.
Precisamos ser uma igreja que se deixa confrontar, mas uma igreja também que está disposta a confrontar quando for necessário. Em outras palavras, vamos apenas viver as Escrituras, vamos apenas viver aquilo que a palavra nos ensina, e queira Deus que tudo aquilo que nós ouvimos hoje, apesar de necessário que aprendamos, fique apenas no aprendizado. Que tão cedo, ou que pelo menos que raramente, nós precisamos aplicar. Alguém pode desejar essas coisas, né? Mesmo que muitas vezes a vida nos mostre que nem sempre é tão fácil assim. Vamos orar agora, meus irmãos. Vamos pedir a Deus que nos ajude pela sua graça a tornar todas essas coisas verdade na nossa vida. Deus querido, mais uma vez nós somos confrontados pela tua palavra com algo difícil muitas vezes de nós vivermos. Algo que muitas vezes nós gostaríamos que não fosse pedido de nós. Mas nós queremos lhe pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude, em primeiro lugar, a reconhecermos-nos como pecadores e necessitados da tua graça, tanto quanto qualquer outra pessoa que o Senhor que deseje o Senhor que nós possamos confrontar. Para que isso gere, ó Deus, um espírito de humildade, de mansidão e não de arrogância. E que o Senhor, ó Deus, possa nos dar a tua palavra, para que quando confrontarmos, nós possamos, ó Deus, ser boca de Deus, ser instrumento de Deus, instrumento nas mãos do Altíssimo, para ajudar este irmão ou esta irmã a, reconhecendo o seu pecado, voltarem para a tua plena, perfeita e agradável vontade para as suas vidas. Muito obrigado, Deus, porque nesta dinâmica, em fazer isso, nós podemos abençoar e sermos abençoados, e sermos instrumentos do Senhor. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.